Tchau. O de dezembro está nas folhas 35. Ficha 38, cálculo de imposto de renda mensal por estimativa. Isso em dezembro. Valor 2 milhões e com adicional de 1.334.000. Em todo caso, presidente, a DRJ tem, a DRJ não, a unidade de origem tem que fazer esse cara crachá, né? Superando esse argumento, ele faça essa análise inaugural. Só gostaria de me certificar de que o argumento do contribuinte na manifestação de inconformidade é corroborado por dados disponíveis no processo, ou se ele está apenas tentando se adequar à motivação da DRF em negar o crédito. Não sei se me fiz entender. A DRF diz, não, só pode ser saldo negativo. Se pagamento indevido, não existe estimativa. Não existe pagamento indevido de estimativa. Ah, não, tá, não é bem assim que eu queria, na verdade. O que eu queria mesmo era saldo negativo. Então, só queria confirmar que... Mas para confirmar o saldo negativo. Não, sim, confirmar com dado do processo. Não estou querendo reconhecer direito creditório algum. É confirmar a verdadeira intenção do contribuinte de repetir saldo negativo. Para aplicar a súmula 175. Para aplicar a súmula 175. Eu posso reconverter numa diligência, então, presidente. A de PJ não está no processo? Não está. Não estou achando. Eu procurei aqui, não está, não. E pior que o processo é pequeno, é um volume só. No volume não tem DPJ, não. Passei ele todo aqui. Tem uma ficha aqui de dezembro, nessas folhas 25 que eu estou falando. Ah, é? É. Folha 25. E o meu não está numerado. Peraí, 25. 25, 23. É do processo, o 25? É, porque é um volume único, né? É o volume 1, no caso. Tá certo, tá aqui, tá. Achei. Ficha 11. Tem mesmo. Imposto de renda. Aí se você sair voltando, tem, ó. Ela não está completa. Aí é fato. Aí ela não está completa. Tem nas folhas 23 e nas folhas 25 informações. Mas não está completa. E o que vem antes é o próprio pedido. 17 para cima. E só tem a ficha de apuração da estimativa, né? É com base na receita bruta. Então não tem como saber se geraria saldo, né? Porque se fosse um balancete de suspensão, o balancete de suspensão de dezembro é o resultado do ano. Então você já veria que realmente aquilo ali era o saldo. Mas como é na receita bruta, você tem que ter também a ficha da apuração anual para comparar, né? Ver o resultado anual com essa estimativa ou outras eventualmente que ele tenha. Com o que tem aqui não dá para... Eu acho que o presidente tem razão. Mesmo sem ele estar com o documento aberto, aqui o esforço probatório foi: você abre a manifestação, tem apuração, ele coloca apuração, presidente, mas não junta lá muita... Na manifestação de inconformidade, ele junta planilhas de apuração do suposto saldo negativo, são planilhas, e vamos ver no recurso voluntário aqui. Faltou isso, né? Ele mesmo alega, não é pagamento devido, é saldo negativo. Não, ele diz que retificou e não demonstra, né? Ele diz que retificou e não demonstra. Exatamente. Ele diz que tem direito líquido certo e não demonstra. Ele diz que tem saldo negativo e junta a tabela. A folha 21. Você está lendo a folha 21, né? Isso tem um demonstrativo de um recolhimento. Não sei se é isso que você está lendo.
Não, eu estou no documento anexo deixa eu voltar aqui. O recurso ele não junta nada, Fred. De folha 63 para cima, estou voltando. 63 para cima até. Pronto, são 3 páginas apenas de planilha. De 57 a 63, porque tem várias páginas em branco. O que é que tem nessas planilhas? Imposto de renda, contribuição, COFINS, PIS, PASE. Pronto. Apuração do imposto de renda e contribuição social. COFINS e PIS, fevereiro de 2004. Aí tem, isso de um mês apenas. Isso de um mês apenas. Então tá o saldo negativo. Veja, 2004. Então ele alega saldo negativo de algo que não tem controvérsia de saldo negativo realmente. Então aqui, se a gente mandar voltar, tem que se reiniciar verdadeiramente o processo e o contribuinte refazer aqui esse pedido. E aí, o elemento de fundo, que é o elemento probatório, não está demonstrado, não. Eu concordo com o presidente no sentido de, não sei se é o que ele está sugerindo, mas assim, me traz a sensação que realmente o pedido foi errado, a gente pode superar o pedido, mas vamos considerar que estivesse certo nesse instante. Os elementos dos autos são suficientes para evidenciar, para possibilitar conto de saldo negativo? Acho que não. Porque só tem essas 3 planilhas de fevereiro. Como é que vai analisar saldo negativo com a planilha de fevereiro? Sem mais nada. E com uma página só da DIPJ. Então, bora negar. Tem que negar, tem que ou negar ou permitir, assim, de forma absolutamente ampla. E assim, sabe, passar todo esse tempo sem nenhum tipo de esforço, eu não acho que seja o caso, não. Acho que é o caso para negar mesmo. Também. Mudar meu voto. Consto insuficiência probatória, negar. Pronto. É isso aí. O fundamento é diferente, né? Não é o fundamento da DRJ. Aqui é a análise do crédito mesmo. Não é possível analisar com o que está aqui. A DRJ colocou o artigo 10 lá, mas ela colocou assim, não é estimativa, e mesmo que fosse estimativa, tem esse dispositivo aqui, dispositivo do artigo 10, que negava na época, mas ele quer saldo negativo. Se ele quer saldo negativo, ele tem que provar. Que aí eu poderia aplicar, como disse o presidente aí, né? E uma sugestão, Lisandro, que eu não sei, você não precisa tomá-la como necessária, mas assim, o voto se fosse eu, né? Manteria o voto para demonstrar, olha, considerando, fiz o voto, foi encaminhado nesse sentido, para que retore, considerando a perspectiva de averiguar a liquidez e certeza, porém, nos debates, evidenciou-se, o colegiado evidenciou de que realmente não há elementos que tornem possível essa validação. Caso você queira manter o voto que está aí. Não, mudo sem problema. Presidente, eu vou mudar meu voto. Vai negar. Não dá para aplicar a súmula 84, porque ele não está pedindo, estimativa, ele está pedindo saldo negativo. Poderia aplicar a súmula 175, se ele fizesse essa comprovação de erro de fato, etc., que é o que ele está pedindo, só que ele não comprova. Tá bem. Vamos votar, presidente. Vota por negar provimento. Como vota o conselheiro Fred? Com o relator. Conselheiro Fenelon. Com o relator. Conselheira Cristiane. Acompanhe o relator. Conselheiro Gustavo. Com o relator. Também acompanha o relator. Então, por unanimidade de votos, acorda os membros do colegiado por negar provimento ao recurso voluntário alimentado no processo 14.033.000.228/2005, 40, tendo por recorrente a Companhia Energética de Brasília, item 24 da pauta. Faço essa referência por conta da interrupção do corte na gravação. Prezados, vamos encerrar a sessão. Retomamos na quinta-feira. Agradeço a todos. Desejo um bom descanso. Um bom feriado a quem puder curtir o feriado. Na Alemanha, eu acho que não tem. Presidente, só uma pergunta. Esses que saíram uma do Fenelon, que é o item 11, Carrefour. O outro é seu, Fernando, Paleta.
E eu acho que só são esses dois que estão retidos, né? Tem algum que seja aplicação de súmula? Não, Fenelon e Fernando. Porque se fosse o caso, já resolveria agora. Se for aplicação de súmula, algo do tipo rápido. Bom, Tá sem palheta áudio, Fenelon. Tá falando, não tô te ouvindo. O próximo 19 agora é... Se ele demorar mais de 5 minutos, o show em Brasília é meu, para todo mundo. eu digo o próprio item 27 aqui, Fenelon, que seria o próximo dessa sessão, você consegue resolvê-lo? Agora é o 19 e o 27. Não, o 27 e o 34. Estão juntos. Olha aí. É tranquilinho. Eu até resumo para vocês aqui. Ele é o quê? Até foi a primeira sessão que eu participei com vocês, substituindo o Fernando, que era uma autuação de multa isolada, né? Aquela autuação que é processada pelo próprio sistema de multa isolada. Aí o contribuinte alega, não, a estimativa que está sendo cobrada a multa, eu coloquei no PET. E aí eu mostro, aí a DRJ negou, mostrando que não está no PET. Não foi confessado, né? Então é devido à multa. É basicamente isso, e aí, o voto é só isso. Nos dois casos. 27 e 34, é isso aí? É. Tá bom. Então, vamos apregoar o encerramento da sessão. Retomamos a sessão de julgamento. Item 27 apregoado e o item 34, processos 13.807, 625.172/2017 11. O 34 é o de número 13.807, 625.170/2017 13. Ambos são a recorrente Orquestra Distribuidora de Autopeças S.A. Relator, o conselheiro Fenelon, que tem a palavra. Então, deixa eu ver se o microfone está aberto. Tá aberto. O primeiro processo apregoado é contribuição social, contribuição, falta de recolhimento de estimativa, a multa isolada sobre falta de recolhimento de estimativa do ano de 2014, né, o primeiro, contribuição social, e o segundo, o mesmo ano, mesma infração do imposto de renda. Então, a situação são equivalentes. Né? É muito simples aqui, até aqui eu coloquei, o relatório são 3 parágrafos, né, da decisão recorrida. Então, trazer recurso voluntário contra acórdão que julgou improcedente a impugnação ao auto de infração no valor de 149 mil, relativo à multa isolada por falta de recolhimento da contribuição social, nesse primeiro caso, no outro é do imposto de renda. O lançamento originou de auditoria interna de DCTF, ano 2014, o outro também, só que é do imposto de renda, né? Nesse caso, no montante de cerca de 300 mil relativamente aos meses de fevereiro a maio. Cientificada do auto de infração, o impugnante formalizou a impugnação, a única alegação, alegando ter aderido ao PET, Programa de Regularização Tributária. A impugnação foi julgada improcedente, no acordo aí que cito, recebendo a seguinte ementa: a contribuinte resignada apresentou recurso voluntário, que a gente está apreciando, requerendo a reforma do acordo recorrido. Basicamente é isso, tempestivo, o mérito, compulsando os autos, o auto de infração e o acordo recorrido, tem o papel de delimitar as matérias tratadas na formação do contencioso passível de devolução ao colegiado. Pela concisão, vale reproduzir a íntegra da impugnação e da decisão recorrida. A impugnação, são aqui 4, 5 parágrafos, e a decisão recorrida também. Então, a impugnação, ela diz que, utilizando as prerrogativas legais, a empresa aderiu ao chamado PET, e que os débitos estão englobados no referido programa. Dessa forma, requer a suspensão da cobrança e durante a adesão e o cumprimento do programa. O voto diz que preenchido, ele conhece da impugnação, o lançamento da multa isolada, que a impugnante alega ter aderido ao PET, juntando o recibo de adesão e o DARF, devidamente quitado. Analisando os autos, tem-se que o recibo de confirmação do pedido de parcelamento do DARF não são suficientes para comprovar que o parcelamento contempla os débitos objeto do lançamento. Necessária a comprovação da inclusão do débito do parcelamento requerido e do pagamento das prestações em data anterior ao lançamento tributário. Dessa forma, a de submeter a impugnante à exigência da multa, a inconsistência apontada se mostrou procedente em razão da ausência de comprovação da efetividade do parcelamento em momento anterior ao lançamento.
A petição de impugnação, após qualificação, promove uma única alegação, no sentido de ter aderido ao PET, e que os débitos do presente auto de infração já estariam englobados no referido programa, juntando, para tanto, recibo de adesão e DARF, que está em 31 de maio de 2017. Por sua vez, a decisão recorrida concluiu que a inconsistência apontada se mostrou procedente, considerando insuficientes as provas apresentadas em razão da ausência de comprovação da efetividade do parcelamento em momento anterior ao lançamento. Não houve questionamento algum sobre as demais matérias trazidas somente com recurso voluntário, portanto, inova o recorrente, arguindo matérias preclusas, por sempre questionamento prévio explícito da impugnação no sentido da questão trazida com recurso voluntário ter sido debatida e sobre ela o colegiado recorrido ter emitido os expressos juízos. Aí vem a fundamentação da questão da preclusão. Assim, não são passíveis de conhecimento de inovações recursais trazidas tardiamente no recurso voluntário, passando a analisar somente a matéria do recurso que esteja contida na lista delimitada pela impugnação, qual seja a comprovação da efetividade do parcelamento em momento anterior ao lançamento de ofício. Para fazer tal prova, a recorrente alega a folha 49, é de se notar que todos os débitos relacionados ao período de 2014, inclusive as multas recorrentes, já foram inseridas no parcelamento, conforme documentos DOC 3, né? Dentre os referidos documentos, cópia de pedido de parcelamento, contendo a discriminação dos débitos a parcelar, da competência de 2010 a 2013, e de pedido de parcelamento de débitos, contendo a discriminação dos débitos a parcelar e o demonstrativo de consolidação para pagamento parcelado, a partir dos quais pode-se notar que as estimativas de contribuição relativamente aos períodos de fevereiro, março, abril e maio, objeto da presente autuação, não foram efetivamente parceladas e ou quitadas em momento anterior ao lançamento de ofício cientificado em 13 de setembro de 2017. Aí eu relaciono aí os valores que foram parcelados. Os que foram autuados são exatamente os que está faltando, né? Os que estão faltando. 2, 3, 4, aí 2, 3, 4, 5. Aí ele confessou 7, 8 e 9, né? Então, não comprovada nem mesmo a inclusão dos débitos no parcelamento requerido em momento anterior ao lançamento de ofício, há de se manter a autuação da multa isolada por falta de recolhimento sobre a base estimada. Pelo exposto, no sentido de conhecer parcialmente o recurso, né? As matérias, a inovação recursável eu não reconheci, e da parte conhecida negar-lhe provimento. Aí o outro, ele vai diferir no finzinho. Deixa eu trazer ele aqui. Pronto, outra é do imposto de renda. Diferencia os meses, né? O valor, 274 mil, os meses são março e julho. E aí, se a gente for para essa mesma a parte equivalente do voto, né? Eu pensei, pelo teor da impugnação, que ele tinha parcelado o débito do próprio auto, do próprio auto. Ele está falando aqui, utilizando as prerrogativas legais, a empresa aderiu ao PERT, os débitos do presente auto de infração. Eu entendi que ele está dizendo aqui que ele colocou esses débitos aqui. Você está desistindo do processo, coisa parecida. Seria ótimo, né? Finalizar o processo. Os débitos que ele entende que os débitos em razão dos quais ele está sendo multado, né? Isso que eu entendi. Nesse caso aqui, por exemplo, que é março e julho, é exatamente o que ele pulou. Ele pagou fevereiro e abril, maio e agosto. Não pagou nem junho, nem julho, nem os débitos a parcelar, né? E esse é no mesmo sentido, só muda as duas competências e os valores. Basicamente é isso. O voto. Se alguém enxergou alguma coisa diferente da que eu enxerguei, por favor, diga. Mas eu acho que é isso mesmo. Para mim está maduro, presidente.
O relator vota nos itens 27 e 34 por negar provimento aos recursos. Conhecer parcialmente e negar provimento, pelo que eu entendi. Sim. Conhecer parcialmente e negar provimento. Como voto o conselheiro Lisandro? Eu estou em dúvida ainda, presidente. Eu não sei se ele falou aqui que parcelou o débito desse processo ou se o débito o débito das estimativas que redundaram na multa isolada que deram motivo a esse processo. Só um momentinho. Ainda não estou confortável ainda. Como é que é? Essa alegação dele já é desde a primeira instância, né? Então, a DRJ também, se for o caso, ela entendeu errado também, né? Que aí seria a existência já da impugnação, vamos dizer, tá? Porque ele alega isso desde a primeira instância. E o processo aqui também. Tô achando que a aposta do Fenelon nós vamos ganhar, viu? Falta um minuto. Não. Eu cronometrei, já ganhamos. Lisandro está fraudando. Eu cronometrei, na verdade nós já ganhamos. Eu aceito a minha parte em vinho, por favor. Pois é. O Lisandro vai partilhar comigo essa despesa. Ele que está prolongando o julgamento. Está prolongando o julgamento. A gente brinca, mas vamos ver com calma, né? Mas não, eu entendo a dúvida dele, mas não é porque desde a impugnação ele fala isso, né? O débito aqui, a multa de ofício é do débito de 2014. Ele foi multa de ofício por estimativa de 2014, é isso? Sim. Todos os débitos. Então, aí você está dizendo que ele está inovando em relação a isso, ou não? E você está apreciando, dentro de documentos. Não, estou apreciando. São outras questões que ele alega. Eu nem detalhei quais eram as outras questões. Por exclusão, eu só apreciei o ponto do PET, que foi o que ele falou na impugnação. E tanto é o débito da estimativa que você vê, o que ele apresenta como discriminação dos débitos a parcelar, né? É a própria estimativa, é o 2484, tá vendo? Código da Receita, não é a multa. Ele disse que já estava incluso e que isso aqui seria a prova, né? Ele entende que, como pagou a estimativa, a multa cairia. Esse é o argumento dele. É isso. Aqui está sendo cobrado só a multa, não é isso? É a multa isolada aqui. Sim. Eles, olha, já passei, aquilo ali já está parcelado, aquelas estimativas não tem mais o que cobrar nela, não. Então a multa aqui tem que cair. Esse é o argumento. Do recurso, mas na impugnação foi isso? Na impugnação me parece que não foi isso. Eu acho que seria não conhecer aqui o recurso, e não negar provimento, como ele fala. Não, a impugnação foi isso também. Na impugnação foi só isso, é um parágrafo a impugnação dele. É um parágrafo, exatamente. É só isso. Já paguei, já parcelei as estimativas. Não. Peraí. É o que está no relatório. Certificado dos autos, a impugnante formalizou a juntada de sua impugnação, alegando ter aderido ao programa PERT. Isso. Eu li em algum lugar que ele tinha dito que tinha incluído, não a estimativa, que ele tinha incluído aqui, impugnação. Referente ao auto tal. Rochester, por seu advogado, vem muito respeitosamente expor. Utilizando as suas prerrogativas, a empresa aderiu ao chamado PERT. Né? Os débitos do presente auto de infração estão englobados no referido programa. Os débitos do presente auto de infração eu posso entender como o Fenelon. Isso aqui são as estimativas. Tá bom, entendo que nem o Fenelon, eu sigo o relator. Pronto.
Mas Mas a assim, escala eu não gostaria de deixar você em dúvida, não, mas as cópias das telas dos débitos que ele parcelou tá aqui. E ele parcelou 24,84. Pode olhar lá, é código da estimativa e não da multa. 14, quer dizer, né? Ah, tá bom. Não, eu sigo o relator, 24,84. Com o relator, presidente. Já que o Lisandro já votou, estou votando. Com o relator também. Tá bem, então, conselheiro Cristiane, Acompanha o relator. conselheiro Gustavo, O relator. também acompanha o relator, de modo que nos itens 27 e 34, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento, em conhecer parcialmente recurso voluntário para, na parte conhecida, negar provimento. É isso? Isso. Ok. Isso. Nos termos do voto do relator, senão critificam lá na ata. Bem, o item 19, Fenelon, não pode ser julgado porque foi solicitada sustentação oral e não conseguimos julgar na correspondente sessão, embora esse 19 talvez possamos julgar em conjunto com 41, já que é o mesmo contribuinte, mesmo patrono. Então, na sessão de quinta-feira à tarde, talvez a gente consiga julgar os dois, 19 e 41 em conjunto. Tá, é melhor. Mas não podemos fazer ele agora. é um pouquinho... Ele é chatinho, né? Aquele chatinho que pode tomar tempo agora, realmente, sem condição. Além desses, tem os itens 11, 13, 17 e 18, que ficaram para trás. 11 é meu também. 13 e 18. 17 e 18 o seu, né? 11, 13, 17 e 18. Os meus são fáceis, mas eu dou preferência aos mais antigos da pauta, aí, se for o caso. Tem o do Carrefour, que já foi retirado de pauta por falta de tempo hábil para julgamento. O que você me diz desse processo? Já que ele já vai ser uma retirada reiterada de pauta aqui. Não, ele é o processo coringa. Ele entra no final da pauta para completar a hora e depois sai. Ele funciona assim. Eu nunca ouvi falar nisso. Mas vamos ver aqui se ele é acessível. Quer apostar outro chopp, Fenelon? Para tentar recuperar? Ah, esse é aquele que eu comentei. Ah, esse aqui eu ainda uso. Agora eu descobri que esse o relatório é um pouquinho grande, talvez. Talvez não tenhamos tanta paciência. Só se suprimir o relatório, porque é longo. A questão de fundo é aquela questão da proporcionalidade entre a fonte e a receita declarada. Pule. Né? Esse é Isso complicado. aí, a gente não vai julgar isso. Não vai. Não é simples, não. Não é. Agora não vai mesmo, não. Então, E tá os bem, seus, então, Fernando? vamos lá, Da paleta. 17 e 18 é retorno de diligência, acho que a gente consegue resolver rápido. É conjunto? Sim. Pronto, vamos. Os dois são saldo negativo do ano calendário 2011. O 17 é IRPJ, saldo negativo de 66 mil, pleiteado inicialmente. E o 18 é saldo negativo de CSLL do mesmo ano. Presidente, só uma questão de ordem e por uma questão formal, não foram pregoados, só foi dado o número 17, 18, não foi dado o número do processo, nem a parte. Obrigado. Então, ficam pregoados os itens 17 e 18 da pauta. Pertinente à observação, conselheiro. Muito obrigado. Item 17, processo 10.920, 901, 427, 2013, 21. E o 18, 10, 920, 901, 428, 2013, 76. Recorrente Paleta, Pintura e Propaganda Limitada. Os dois de minha relatoria, os processos estão retornando de diligência. Foi feita uma apuração do crédito a pedido do CARF pela autoridade fiscal. Foi dada oportunidade para o contribuinte se manifestar do resultado da diligência. O contribuinte não trouxe nenhuma informação adicional.
Então, está lá o 17, saldo negativo de RPJ de 2011, 65.933,98. A autoridade fiscal negou o crédito porque as parcelas que compuseram o saldo negativo demonstrado na declaração de compensação era inferior ao IRPJ devido pela pessoa jurídica naquele ano. Era muito comum esse erro no passado, né, de preenchimento de decompro. O contribuinte não informava todas as parcelas de composição do crédito na declaração de compensação, embora o fizesse na correspondente de PJ. Então, veio manifestando de conformidade, resumir erros cometidos no preenchimento de DCTF, que se reportaria a estimativa de maio, julho, agosto, setembro de 2011, corrigido mediante declarações retificadoras. A DRJ analisou a manifestação de conformidade e a considerou improcedente. Vê-se que o voto condutor da decisão recorrida discrimina as providências então adotadas pelo relator e as razões pelas quais não atendeu ao apelo da recorrente. A contribuinte informa na DPJ estimativas pagas no valor de 302 mil, sendo que no sistema tal, que cruza os débitos confessados do ICTF, tem-se comprovado um total de estimativas compensadas e pagas no montante de 214 mil. Esse montante, somado aos 21 mil de fonte, ainda é menor que o RPJ devido de 257 mil. E julgou por isso improcedente a manifestação de conformidade. O contribuinte recorreu, dizendo que os 214 mil limitavam-se às estimativas mensais que foram confessadas em DCTF, que tal montante não levaria em conta as estimativas de RPJ de fevereiro, maio de 2011, que foram em parte compensadas, totalizando tais compensações 84 mil. As retenções de IP fizeram um total de 73 mil e as estimativas pagas somaram 164 mil. Instruiu seu recurso com um relatório de retenção civil na fonte, decompos em que confessaram a estimativa de RPJ de 2011 e comprovante de arrecadação de estimativa. Resolveu-se baixar os autos em diligência, nos termos que trago aqui, erro no preenchimento de declaração de compensação, cito o súmula CAF 175 também. E foi proposto, então, a conversão de julgamento de diligência para que a Receita, sem prejuízo de outras providências, manifestasse quanto à validação dos documentos fiscais acordados pelo contribuinte no processo, em sede de recurso voluntário, e quanto à completa averiguação do saldo negativo do ano em calendário 2011, especialmente no que diz as estimativas mensais do imposto compensadas pelo contribuinte, ainda que tais compensações não constassem em DCTF, dada a natureza de confissão de dívida e tal. Foi solicitado que fosse dado conhecimento do resultado da diligência ao contribuinte. E a atenção que foi solicitada, a autoridade buscou na base de dados da Receita pelas informações que dissessem a respeito das parcelas de composição do saldo negativo pleiteado pelo contribuinte, elaborando em conclusão uma informação fiscal, da qual foi notificado a recorrente que se quedou silente. Esse é o relatório. O recurso é tempestivo, dele conheço. Os 75 mil em imposto retido na fonte de 2011, reclamados pelo contribuinte, confirmaram-se em diligência de R$ 73.564,03, cujas receitas correlatas foram oferecidas à tributação. A auditoria fiscal, responsável pelo apuratório, identificou que das tais retenções, apenas 21 mil foram deduzidos do IRPJ devido ao ajuste anual. Verifica-se adicionalmente que a pessoa jurídica lançou mão de 53 mil de fontes na dedução de estimativas mensais, que totaliza o uso de R$ 74.592,65 de fontes. Por seu turno, o imposto deduzido ao longo do ano compôs a soma das estimativas de R$ 302.585,45. Tais esclarecimentos são necessários à compreensão dos motivos que levaram a uma divergência de mera apresentação dos dados pela autoridade, sem que tal aparente descompasso traga qualquer prejuízo à recorrente. O que aconteceu aqui? Na DPJ está 21 mil de fonte utilizado no ajuste anual, enquanto a autoridade fiscal levantou 73 mil. Na verdade, parte desses 73 mil compuseram o valor da estimativa, que está na coluna esquerda. Então, no final das contas, foi só uma divergência de lançamento da dedução do fonte.
Para fins de composição das estimativas do saldo negativo, a autoridade fiscal levou em consideração todos os pagamentos efetuados e as compensações declaradas, cujos montantes são idênticos aos apontados pela recorrente. Haja vista a necessária averiguação da presença dos atributos de certeza e liquidez do crédito, e o detalhado levantamento realizado em diligência é de se reconhecer direito creditório ao contribuinte no valor de R$ 64.905,36, restando a parcela não reconhecida adstrita a retenções não confirmadas. Ao disposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para reconhecer direito creditório recorrente no montante de R$ 64.905,36, que foi o valor levantado em diligência. A título de saldo negativo do RPJ do ano candidato 2011, e é como voto. Ficou claro aqui? Tranquilo? Não tinha sido reconhecido nada? Não tinha sido reconhecido alguma coisa, né? Originalmente nada. Nada? Ah, tá. Nada. Nem Então, a DRF, nem a DRJ. Não, porque senão ficava melhor colocar adicionalmente, né? Mas como não foi nada... Sim. A diferença aqui é R$ 1.000 e poucos. É. É 64.905 para um total de 66 mil, arredondando. Tá, Arredondando R$ 1.000 e poucos. 66 mil. Tá. Isso associado a retenções. O resultado foi apresentado ao contribuinte, que nada disse, em sede de diligência, então. Eu corroboro aqui as conclusões da autoridade fiscal em diligência. Era crachá. Alguma dúvida que eu possa ajudar aí? Não, de diligência, né, presidente? Diligência resolveu aí. Sim. Então tá bom. Como voto o conselheiro Lisandro? Com o relator. Com o relator. Conselheiro? Com o relator. Com o relator. Com o relator também. Tá bom. É o horário, Então, presidente. acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário nos termos do voto do relator. Eu vou na ata abrir esse dispositivo. Na verdade, eu vou ler todo o dispositivo para ficar, já que a sessão é gravada, né? Dar provimento parcial ao recurso voluntário para reconhecer direito creditório recorrente no montante de R$ 64.905,36, a título de saldo negativo do imposto sobre a renda da pessoa jurídica no calendário de 2011, homologando as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido. E esse foi o item 17. O item 18 só muda tributo e valor. Item 18 agora. O contribuinte requisitou o saldo negativo da contribuição social sobre o lucro líquido do ano candidato 2011 no montante de R$ 26.664,46. Foi negado o direito creditório, pois a soma das parcelas de composição do saldo negativo, demonstrada no DECOMP, era inferior à contribuição devida pela pessoa jurídica naquele período de apuração. Em manifestação de inconformidade, o contribuinte resumiu as suas alegações a erros cometidos no preenchimento do CTF, relacionados às estimativas nos meses de maio, julho, agosto e setembro, corrigidos mediante entrega de retificadores. O colegiado considerou a manifestação de conformidade improcedente, pelas razões que trago aqui. A contribuinte informou na DPJ estimativas pagas no montante de R$ 110.101,42, mas no sistema tal que cruza os débitos confessados no DCTF com os controles de pagamento, tem comprovado um total de estimativas compensadas e pagas de um valor de 79 mil. Esses 79 mil somados a 17 mil de retenção retida na fonte, contribuição retida na fonte, ainda é menor que a contribuição devida no ajuste anual. Por isso, julgou a manifestação de conformidade improcedente. Em recurso voluntário, o contribuinte diz que os 79 mil ditos na decisão recorrida limitam suas estimativas mensais que foram confessadas em DCTF.
que tal montante não leva em conta que as estimativas da contribuição de fevereiro e maio de 2011 foram em parte compensadas, totalizando 22 mil. As retenções fizeram um total de 39 mil e as estimativas pagas somaram R$ 62.700. Solicitou, então, a homologação integral da compensação declarada. Instruiu seu recurso com relatório de retenções sofridas na fonte, declaração de compensação e confessar a estimativa mensal de contribuição social de 2011 e comprovante de arrecadação de estimativas. Em uma assentada anterior, foi resolvida a conversão do julgamento em diligência, onde foi levantada a hipótese de cometimento de erro no preenchimento do CTF, foi informada sobre o ACAF 175. E foi, enfim, solicitada à autoridade fiscal que, em diligência, adotasse as providências que eu menciono aqui. Que se manifestasse contra a validação dos documentos trazidos ao processo pelo contribuinte, especialmente aquela relação de retenção sofrida na fonte, que a princípio seria obtida a partir de uma extração de DIRF. As estimativas compensadas pelo contribuinte fizessem uma avaliação integral do crédito solicitado. Foi adotada a providência, e com isso o resultado da diligência foi objeto de uma informação fiscal, que eu digo o número aqui, a qual o contribuinte foi cientificado e em relação a tal informação fiscal, nada disse. No processo, nada trouxe, nada adicionou. Passando ao voto, o recurso é tempestivo, com isso, dos 39 mil em contribuição retida na fonte 2011, reclamados pelo contribuinte, foram confirmados 39.054 centavos, uma diferença irrisória aqui de centavos aqui em relação ao que o contribuinte suscitou como sofrido na fonte. A auditoria na auditoria se identificou que das tais retenções, apenas R$ 17.935,64 foram deduzidas à CCL devido no ajuste anual. Verifique-se adicionalmente que a pessoa jurídica lançou um longo de R$ 25.250,58 retidos na dedução de estimativas mensais, o que totalizaria R$ 43.226,22 em contribuição retida na fonte. Veja-se aqui que o valor que o contribuinte deduziu na soma de ajuste e estimativa supera o que foi confirmado em diligência e também supera o que mesmo o contribuinte disse que sofreu na fonte, de retenção na fonte em sede de manifestação de conformidade, apenas 39 mil. Também há aqui uma divergência de alocação das retenções sofridas na fonte em estimativas devidas ao longo do ano no ajuste anual, nesse quadro que eu trago aqui, mas isso não reflete na apuração final. Para fim de composição da estimativa de saldo negativo, a autoridade fiscal levou em consideração todos os pagamentos efetuados e as compensações declaradas. Os montantes são idênticos aos apontados pelo contribuinte no recurso. Diante do que foi averiguado, de se reconhecer direito creditório ao contribuinte no valor de R$ 22.438,78, restando a parcela não reconhecida restrita a retenções não confirmadas. O disposto do provimento parcial ao recurso para reconhecer direito creditório recorrente nesse montante de R$ 22.438,78, 22.438,78 versus 26.664,46 que foi inicialmente solicitado. A diferença das retenções na fonte e há uma divergência do próprio contribuinte, que dados da DPJ quando contejado com o que ele informou no recurso. Ele utilizou 43 mil na DPJ, quando ele mesmo disse que só sofreu retenção na fonte de 39 mil. Daí vem a diferença. Considerando que foi confirmado em diligência. Está claro? Então, tá bem. Posso colher os votos? Conselheiro Lisandro? Com o relator. Fenelon? Com o relator. Cristiane? Com o relator. Gustavo? Com o relator.
Então, acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial provimento a recurso voluntário para reconhecer direito creditório recorrente no montante de R$ 22.438,78 a título de saldo negativo da contribuição social sobre o lucro líquido do ano calendário 2011, homologando as compensações declaradas até o limite do crédito reconhecido. Encerrado o julgamento. Então, colegas, imaginando que os itens 11 já foi dito que é um tanto complicado, o item 13 também imagino que o seja, envolve, salvo engano, o JCP. Complicado. Complicado não, vai tomar muito tempo, presidente. Melhor Exato. deixar. E, dado o adiantado da hora, podemos encerrar a sessão. Tá bom assim? Perfeito. Perfeito. Encerrada a sessão, então, agradeço a todos e desejo um excelente descanso, bom feriado e nos vemos na manhã de quinta-feira. Até quinta, presidente. É mais cedo, presidente? Da quinta-feira? É 8h30? Mesmo horário. É 9, né? É 9. Deixa eu encerrar aqui a gravação. Pronto, encerrei a gravação.